Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, meu amigo da faculdade, ele vai se apresentar. Bom, eu sou o Jeff, eu já fiz alguns vídeos com o Edício antes. Eu tô com o meu canal parado por causa do TCC, mas a gente vai falar um pouco hoje no vídeo sobre justamente sobre o TCC. Eu tinha prometido aqui no canal falar sobre o meu TCC, hoje eu vou dar uma leve pincelada e nós vamos focar mais no TCC do Jeff, que é bem interessante, envolve mangás. Mangá. Meu TCC ele fala sobre mangá e arte, né? Porque no decorrer do curso eu vi que alguns professores acadêmicos eles tinham uma visão meio errada sobre o mangá. Eles viam o mangá só como uma história em quadrinho e não se encaixava na questão na questão artística mesmo. E também tem uma visão de que se você ficar fazendo mangá, você só vai ficar naquilo, você não vai conseguir desenvolver um outro tipo de técnica, o que no meu ponto de vista é um pouco errado, digamos assim. Eu acho que os professores eles tinham muito preconceito com o mangá, Sim. né? Eles falavam que mangá não era uma forma de arte, era um traço viciante. Tanto que quando eu comecei a fazer a faculdade eu tinha muito desse lance de desenhar mangás. Não que eu perdi muito disso por conta dos comentários dos professores. Eu acabei desenvolvendo um estilo, acabei largando um pouco desse tipo de mangá. Mas eu também acho que eles estavam totalmente errados de achar que o mangá não é arte. Não sei por que o motivo realmente. Bom, quando eu comecei a desenhar com uns 13 anos mais ou menos, que eu comecei a pegar mais noção do que é o desenho e tal, eu comecei a desenhar. Durante a minha infância ali, década de 90, foi só mangá. Então eu comecei a desenhar por causa do mangá e depois disso eu fui buscando outras maneiras de colocar a arte na minha vida que fugisse do quadro da área do mangá. Não vou dizer que hoje meu desenho não é mangá, mas assim, ele é voltado para o mangá, só que ele tem um pouco de realismo, ele tem um pouco de outras técnicas que diferem. Eu também, quando eu comecei a desenhar, eu era muito focado assim, em anime. Naquela época dos anos 90 ali estava bem forte o lance do anime, depois teve também figurinhas, foi um boom assim no mercado aqui nacional. Então acabei pegando também muito desse estilo, e tanto que hoje eu considero que eu tenho um traço pessoal, mas também tem muito do mangá também. Tem muitas características, eu bebi muito dessa fonte. É porque, na verdade, eu acho que quem começou a desenhar na década de 90, ali, nos anos 2000 e tal, pega muita influência do mangá, porque foi o boom, né? Tipo, na década de 90 teve um boom de animes no país que começou a trazer até as editoras para criar mangá, né? Porque eu acho que o mercado nacional é muito fraco para quadrinhos, né? A gente vê que tem Maurício de Souza, tem o Ziraldo, são poucos artistas nacionais, então a gente recebe muita coisa estrangeira, né? Sim. No mercado americano, mangá. Agora está bem forte o lance da graphic novel europeia e tal, mas nos anos 90 isso era um povo assim, bem restrito. Mas falando um pouco do seu TCC, fala um pouco sobre... Bom, o meu TCC, na verdade, ele não foca na questão do mangá como quadrinho, né? Justamente para quebrar um pouco essa visão que tem dentro do academicismo de que o mangá não é arte. Então, eu faço uma ligação com outros movimentos históricos dentro do mangá. Por exemplo, um mangá, por exemplo, ele tem expressionismo, surrealismo, pop art, e isso está tudo envolvido dentro da questão contemporânea. Então ele foca nessas questões históricas, mas foca também um pouco no quadrinho. Tanto é que eu tô lendo Desvendando os Quadrinhos. Esse livro é muito bom. Que eu acho que é o segundo livro daquela sessão que você tem, né? Esse livro aqui, na verdade, é uma série de 3 livros, né? Onde o Scott McCloud ele traz toda uma abordagem sobre como que se faz quadrinhos. Na verdade, ele não ensina a desenhar, né? Aqui é só a parte teórica da coisa mesmo. E é muito importante, te traz um aprendizado muito grande. É uma linguagem técnica e tal. E é desenhado é um livro, mas ele é todo desenhado como se fosse um quadrinho, né? Então, tem essa combinação aí bem interessante. E aqui também tem essa questão que eu escolhi esse, né, para estudar, porque ele coloca essa questão do Van Gogh, a questão do Gauguin e outros artistas expressionistas que utilizaram da arte japonesa para desenvolver
Tem um pouco de arte egípcia aqui também, né? Tem arte egípcia, tem várias culturas, né? Africana e tal. Do período paleolítico lá, da pintura das cavernas. Eu usei um pouco deste livro aqui no meu TCC, foi bem pouco. Eu utilizei mais o outro, que é desenhando quadrinhos, que foca mais nas linguagens e narrativas dos quadrinhos. O meu é focado mais na parte artística. Aí eu tenho esse livro também, Japop, que ele foca na questão do Japão como a parte cultural, né? Como foi desenvolvendo a questão da animação, a questão do mangá, então é bem interessante também. Esse aqui ele encontra só na Liberdade, ele não tem por venda online. Esse livro é bem difícil de encontrar. Você encontra no Museu da Migração Japonesa na Liberdade. E esse livro é muito caro? Eu acho que eu paguei R$30, 35, eu não lembro porque eu comprei mais algumas coisas. Nossa, eu vou comprar esse livro também, que eu acho bem interessante. É legal porque tem toda uma trajetória de toda a parte cultural do mangá, ele fala das animações, do mangá quadrinho, tem das artes performáticas, do cinema, então ele foca todas as questões artísticas e dentro da cultura japonesa, que eu acho bem legal. Fora esse, eu li vários outros livros, né? Uma autora bem famosa nessa questão do mangá é a Sonia Luiten. Ela é boa mesmo. E tipo assim, qualquer artigo ou qualquer coisa que você vá procurar sobre mangá, assim, ela é uma das referências, como o MacLeod também é. E tem o Alexandre Nagado. Eles são assim as referências que mais pegam essa coisa do mangá. Assim. Só para estudar quadrinhos assim, de uma maneira geral, e o Eisner também escreveu ótimos livros assim, que abordam muito o tema quadrinho. Sim, tanto é que a arte japonesa, até Tezuka, assim, não sei, Tezuka não. Katazawa, ele tem umas referências do mangá americano, assim, então ele leva pro Japão essas referências. Porque na verdade o mangá ele se divide em dois momentos, assim, o antes da guerra, né, antes da Segunda Guerra Mundial, e o depois da Segunda Guerra Mundial. Que é Osamu Tezuka. Ele começa um pouco antes do Osamu Tezuka, e só que assim, o Osamu Tezuka foi o que desenvolveu pro traço que é agora, o atual, assim. Ele é a referência ao deus do mangá mesmo, assim. Aqueles lances dos olhos, né? Os ser maiores, né? Aqueles traços de movimento. Porque ali na década de 30, 40, quando começou a guerra, assim, começou aquela questão, o mangá ainda tinha uma questão meio do cartoon e do comic, né? Até então, mesmo o quadrinho sim. Seguiu essa... Aí foi tendo uma evolução maior ali, foi tendo uma questão de evoluir o traço, né? Até chegar no que é agora. E o Tezuka foi o cara que mudou tudo, assim. Eu acho que no trabalho dele tá mais estudando mais o Osamu Tezuka, né? Ou pelo menos tá... Eu falo bastante dele. É que na verdade a primeira parte do meu TCC ele foca na história do mangá. Então tipo, não tem como não falar da história do mangá se eu não citar o Osamu. Mas daí pega o Hokusai, que é bem antes, que ele já desenvolvia uma coisa meio ligada ao mangá, que era ilustração e tal, mas não chegava a ser uma história em quadrinho, assim. Aí o Katazawa, se eu tô falando o nome dele errado, me desculpe, mas eu acho que é Katazawa. É japonês, né? É japonês. Ele trouxe essa visão do quadrinho, do mangá como uma história em quadrinho. Sim. Então pega uma coisa nesse sentido assim, o Hokusai era uma coisa mais artística e o Kitazawa ele pega uma coisa mais voltada para a história em quadrinho, então fica essa divisão do que é mangá. Não que o quadrinho não seja uma arte, porque é, né? Na verdade, o Ocidente considera uma arte, os japoneses não ligam muito para isso, né? Mas é uma questão cultural dele. Sim, né? Mas aí tem essa divisão do mangá e divide os traços aí. Mas dá pra diferenciar um traço oriental, assim, bem assim interessante. Como o Will Eisner também, né? Ele é referência, ele é o precursor do quadrinho moderno. Os historiadores dizem, né, que o quadrinho assumiu essa forma de arte muito por conta também do Will Eisner, né? Bom, eu chamei o Jeff pra gente conversar um pouco sobre o TCC, porque é parecido meio que o tema, né? O dele é mais mangá, o meu é mais quadrinho. O do Edith foca no Ocidente e o meu foca no Oriente. Mas é bem parecido, né? A história de como se difundir os dois. E o meu é mais focado, como já mencionei, em graphic novels. Na verdade, para mim falar de graphic novels é impossível eu não falar o desenvolvimento do quadrinho como um todo, né? Eu acabei descobrindo coisas interessantíssimas, lendo alguns livros antigos que eu
Foi por acaso no sebo. Eu fui no sebo procurar alguns livros lá e acabei encontrando este que, nossa, foi praticamente o meu TCC foi desenvolvido em cima deste livro. Depois eu vou falar um pouco mais a respeito e eu mostro para vocês cada livro. E este fala, né, que os historiadores dizem que os quadrinhos têm a sua origem lá no período das cavernas. Lá. O quadrinho começou muito também na Inglaterra, eles faziam gravuras, depois estão colocando textos, balões. Tem uma ilustração, não sei se é bem uma ilustração que chama, é Iluminura o nome, que foi desenvolvida na Idade Média, não sei se... falar. E ela foca um pouco dessa questão de imagem e texto narrativo, assim. Então entra como um processo, porque quando eu estava estudando a parte japonesa, lá o que começou assim foram os emakimonos, que traziam dentro de pergaminhos algumas ilustrações que montavam histórias. E foi desenvolvendo e tal. Então eu cheguei, quando eu vejo a Idade Média assim, não aconteceu no Japão a questão da Iluminura, né? Porque é uma coisa ali da Europa, mas era uma coisa muito parecida, sabe? Essa questão de juntar a imagem e a narrativa. Tanto que a narrativa, no caso do Japão, é a própria letra. A imagem ali, a letra traz uma composição junto com o desenho em si, né? O que você falou é bem importante, né? Porque antes as pessoas colocavam o texto e os desenhos como se fossem coisas paralelas, assim, quadrinhos, né? O Will Eisner, ele meio que difundiu isso. Ele colocou os textos hoje fazem parte dos quadrinhos como se fosse um só. E antes isso era meio que funcionava de forma paralela, era bem estranho. Tanto que o Will Eisner ele tem alguns capítulos que ele fez na primeira graphic novel, os textos eles fazem parte mesmo do desenho. Uma coisa que eu tinha comentado com o Edson também é que o Osamu Tezuka, ele já fazia a graphic novel na década de 50 mais ou menos, ele já tinha essa questão de desenvolver a graphic novel também. Então no Japão ele já tem a graphic novel há bastante tempo. Hoje, por exemplo, tem muita one shot, né, que é uma história de um volume só. Nós podemos considerar essas one shot como se fosse uma graphic novel, que é uma história de começo, meio e fim, apenas um volume. Não é aquelas histórias que são comuns do Japão, que se estendem aí por anos. A Coreia faz bastante. A Coreia faz assim? A Coreia faz bastante, né? Um fato interessante é que na Coreia, apesar de ser próximo do Japão, a leitura ela é ocidental, né? Não é oriental. E o traço também tem algumas diferenças bem... assim, que dá pra notar, sabe? Eu acho proximidade, mas também... Eu acho o traço coreano mais limpo um pouco que o traço japonês. O traço coreano eu acho que é um pouco mais real do que o... Sim, ele puxa um pouco mais pro realismo. O mangá assim. Também tem muito do lance do cartoon, já no coreano eu acho que, pelo menos eu nunca li uma história que não tinha um traço assim um pouco... fugir um pouco do real. Eu acho importante mencionar como que funciona o TCC em arte. Acho que você consegue falar melhor. Bom, depende muito da faculdade, né? A nossa faculdade é um TCC de licenciatura, só que as nossas disciplinas, né? Ela foca muito na parte artística técnica. Então é uma licenciatura um pouco diferente, assim, né, digamos. Uma junção, assim. Sim, ela junta, formar um professor artista, né? Pra quem não sabe, a arte ela vai para dois caminhos, né? Tem o bacharelado e o de licenciatura. O de licenciatura é para a área acadêmica do professor e o bacharelado é mais focado nos fazeres artísticos, né? Sim. Só que aqui na nossa faculdade é mais para licenciatura mesmo, não tem o lance do bacharelado. Aí, só que como eu estava dizendo, é uma licenciatura diferente, né? Ela é uma licenciatura que coloca essa parte prática para a gente desenvolver, mas é sempre voltada à educação. Porém, no nosso TCC a gente tem uma liberdade de escolher um assunto que envolva a educação ou um assunto que fale só da parte artística, né? No meu caso, o meu TCC é voltado para a área artística, não é focado para a educação. Então no meu TCC eu estou falando de todos os movimentos artísticos que engloba dentro dele. Tô fazendo a parte técnica, né? Tem alguns desenhos que eu tô fazendo pro TCC, então é uma coisa mais voltada para como se fosse para um curso de bacharelado, né? Mas é licenciatura, não deixa de ser. E os seus desenhos estão no Instagram, né? Os meus desenhos estão no Instagram. Vou deixar aqui na descrição o Instagram dele, caso vocês queiram seguir aí e acompanhar a arte. Tá ficando bem legal a arte dele. E o do Edilson, parece que você tem alguma coisa de educação, né? Que você colocou. Não é tão focado assim na área de educação. Eu coloco mais o desenvolvimento dos quadrinhos mesmo. Eu não foco muito do lado da educação em si, assim.
É que na verdade, no começo do curso, assim, quando começou as orientações, a gente recebeu a informação de que a gente teria que colocar alguma coisa que linkasse a educação. Como o nosso curso é de licenciatura, surgiu muitas dúvidas dos alunos em relação a isso, né? A gente está aqui na sala da faculdade, né? Então se tiver algum ruído vocês vão... vocês ignoram, deleta, que a gente... Só aqui que a gente está conseguindo se reunir para fazer um diálogo e tal. Faz tempo que a gente tá para gravar esse vídeo. E isso surgiu do nada, assim, né? Sim. A gente nem combinou direito, trouxe a câmera e... A gente tinha um trabalho para desenvolver hoje, aí acabou que a gente conseguiu filmar. Um pouco do nosso trabalho a gente fez essa leia que tá aqui atrás. Essa aqui é nossa. A gente fez em grupo com mais 2 amigas, né? Mas assim, a sala de artes é isso mesmo, tipo, cheio de pintura na parede, a gente rabisca mesmo. Essas mãos aqui, elas não pretendem ser a obra aqui, né? As mãos... Depois, Foi antes. Na verdade a gente tinha reservado o espaço da parede, aí encheram de mão e a gente colocou a leia por cima porque... E essa leia tá no outro muro também, do outro lado lá. E a gente vai pôr no corredor das nossas salas também, né? No ateliê aqui. Então, como a gente já mencionou, né, o fazer artístico é muito presente aqui na faculdade. Então a gente trabalha com muita coisa, desde desenho no papel, na parede, é bem amplo, né, a área artística, né. Bom, pessoal, eu acho que é só isso. Chamei o Jeff para conversar, como já mencionei, porque nossos temas do TCC são parecidos. Espero que vocês tenham gostado. E quer falar alguma coisa? Bom, siga meu Instagram, é Jeff com Y, 2 Fs Y, Apeleite. Eu não tô com o canal, meu canal tá parado, mas vou deixar o link aqui na descrição com o Edício. Aí é só curtir lá no Instagram e dar um curtir no canal, que daqui a pouco eu tô voltando. É isso aí, falou, até mais. Ficou legal. Pronto. Eu acho. É que eu não tenho tempo. Concentrar.